Se você é um dos amigos da arqueologia alternativa e da parapesquisa, provavelmente já sabe que existem achados e monumentos em todo o mundo que não deveriam realmente existir. O design, tamanho e perfeição simplesmente não correspondem aos povos primitivos ou existem semelhanças surpreendentes com tecnologias e aparências modernas. Apresentamos 15 desses monumentos estranhos e impossíveis neste vídeo. Alien Gargoyle. Quem estava lá primeiro? Alien ou a gárgula de Abadia de Paisley? A semelhança é fascinante. Também é inacreditável que este demônio do século XII seja o único de seu tipo na Escócia e no mundo. Dizem que as gárgulas foram amplamente utilizadas no passado na Abadia dos Portões de Glasgow. A maioria deles já foi destruída. Azuka Rock Ship. No sul do Japão, perto da vila de Azuka, há um objeto de 11 metros de comprimento, 8 de largura e 4,7 metros de altura, que lembra uma nave espacial. O monólito é feito de pedra maciça e pesa cerca de 800 toneladas. Não pode ter servido para viagens especiais. O edifício foi provavelmente construído no período de 250 a 552 d.C. Quem criou o objeto e a que propósito serviu é um mistério. O monólito Ish-no-Hoden está localizado não muito longe do navio do Rock. Diz que era um objeto estranho, de formato geométrico, do qual apenas os restos mortais podem ser vistos hoje. É chamada de rocha flutuante que vem do céu. Enorme cabeça de pedra da Guatemala, duas diferentes. El Baúl é um sítio arqueológico no sudoeste da Guatemala. No período por volta de 650 a 950 a.C., várias cabeças de pedra gigantescas foram construídas na cidade. Até hoje, alguns deles se projetam do solo. A cidade era rica e vivia do comércio do cacau. Mas quem criou as cabeças gigantescas e com que propósito permanece o mistério até hoje? Diz que outra cabeça de pedra foi descoberta não muito longe deste local, na década de 1950. O estranho sobre este artefato era o rosto. Isso não mostrava um sul-americano, mas lembrava entalhes egípcios ou europeus em pedra. Os moradores locais até afirmaram que a relíquia era um alienígena por causa de sua aparência estranha. Infelizmente, só resta uma fotografia. A escultura de pedra de 4 a 6 metros de altura é considerada perdida. O Observatório Solar Gosek. O primeiro observatório solar na Terra já foi localizado na pequena cidade de Gosek, na Saxônia-Anhalt. O fosso circular foi construído há cerca de 7.000 anos, a partir de paredes circulares geometricamente exatas, que ainda podem ser vistas no solo hoje. As paredes da paliçada já alinhavam os anéis e duas interrupções permitiam que a luz do sol entrasse no interior do complexo no solstício de inverno e no solstício de verão. O famoso Nebra Sky Disk também está muito perto e possui a idade de 4.000 anos. Dolmen, na Rússia. Nossa jornada aos monumentos mais estranhos da Terra agora nos leva à região montanhosa no oeste do Cáucaso. Aqui estão os dolmens mais enigmáticos da Terra. As descobertas internas podem ser datadas de 6.000 anos. As formações de pedra teriam de 10.000 a 25.000 anos. Naquela época, a área quase não era habitada. Em outros lugares, as pessoas ainda estão arranhando o solo com varas de madeira para obter sua primeira experiência como agricultores. O ferro era desconhecido. Quem construiu os dolmens aqui? Os habitantes locais contam a lenda que os gigantes construíram os dolmens para sua alegria, os anões. Georgia Guidestones. Continuamos a um misterioso monumento do presente. Supostamente um artista desconhecido construiu os Georgia Guidestone Monuments na década de 1980. Desde então, são considerados os monumentos mais enigmáticos dos Estados Unidos. As dicas para criar um mundo melhor estão gravadas em 8 idiomas. A linguagem lembra um pouco os slogans das forças das trevas que querem criar uma nova ordem mundial. Portanto, não é de se admirar que os teóricos da conspiração farejem um local secreto de culto dos Illuminatis nas Liechtensteins. As pedras são regularmente manchadas ou assombradas por grupos ocultistas. Alguns até querem vê-los como uma espécie de portal de teletransporte para alienígenas. Ruínas subaquáticas de Heraklion. A partir de 500 a.C., a cidade portuária de Heraklion, na costa do Egito, era um próspero centro comercial. Navios gregos e egípcios pousavam a cada minuto para transportar arte, riquezas e objetos sagrados. A cidade
foi considerada uma lenda por muito tempo. Muitos já duvidaram de sua existência. Em 2000, os mergulhadores encontraram as primeiras pistas. Nos anos que se seguiram, mais e mais estátuas, templos e tesouros de arte que haviam sido perdidos por 1.200 anos vieram à luz. É incrível como relíquias bem preservadas, como uma capela monolítica, uma estátua gigante do deus Hapi, foi feita de granito vermelho, e a maior frota conhecida de navios antigos repousam no fundo do mar. Heraklion nunca foi evacuado, não saqueado e nem mesmo abandonado às pressas. Ainda é impossível explicar por que a cidade afundou completamente no mar. O Jardim do Éden, Göbekli Tepe, 1963. Os cientistas descobriram o alegado Jardim do Éden, sob um cemitério muçulmano. Aqui, as pessoas construíram o primeiro complexo de templos, consistindo de um número visivelmente grande de pedras em forma de T. Göbekli Tepe tem 750 metros de altura e provavelmente remonta ao 10º milênio a.C. O maior dos 200 pilares em forma de T, geometricamente perfeitos, tem 7 metros de altura e 3 metros de largura. Seu peso é estimado em cerca de 50 toneladas. Muitos dos monólitos são decorados com relevos de animais ou representações de órgãos genitais. Os historiadores humanos dizem que as representações do culto de Göbekli Tepe se originaram na época em que os humanos passaram da primordialidade com o meio ambiente para uma consciência individual. Isso seria equiparado ao mito cristão da expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. O verdadeiro templo da perdição. Sob a antiga cidade mexicana de Teotihuacan, os pesquisadores encontraram uma passagem misteriosa alguns anos atrás. Aparentemente, foi considerada a entrada para o submundo na estrutura sagrada do complexo. Os cientistas também suspeitaram de acesso às câmaras mortuárias de ex-governantes da cidade. Como o Egito já teve experiências ruins com cogumelos venenosos e vapores em túneis do submundo, o templo do submundo foi inicialmente examinado apenas com robôs. Cerca de 50 mil objetos de culto foram encontrados, incluindo esculturas de pedra, joias, conchas e lâminas feitas de obsidiana, bem como pontas de flechas. As esculturas mostram às vezes rostos assustadores e sombrios e pintam um quadro de como as pessoas daquela época imaginavam o mundo subterrâneo. Mar da Galileia. No tempo de Jesus, o famoso lago também era chamado de o Olho de Deus. O Messias às vezes vivia e pregava perto da água. Em 2003, os pesquisadores encontraram uma formação estranha no fundo do lago. Uma rocha basáltica de 70 metros de comprimento e 10 metros de largura eleva-se como um cone. Presumivelmente, é um local de culto com vários milhares de anos que desapareceu conforme o nível da água do lago subia. Ou talvez também o verdadeiro Olho de Deus? Bolas de Pedra, Costa Rica. Outro monumento estranho para o qual não há explicação lógica são mais de 350 bolas de pedra geometricamente perfeitas na área da Costa Rica hoje. A idade das bolas não pode ser determinada com certeza. Acredita-se que tenha se originado entre 200 a.C. e 1000 d.C. A maior parte das esferas é constituída por gabbro, rocha regional semelhante ao granito. Os mais pesados pesam cerca de 15 toneladas. Como naquela época viviam apenas os povos indígenas mais simples, essas construções também não se enquadram na historiografia oficial. Notícias misteriosas dos Incas. A pedra inca Sayhuite é um relevo 3D e mostra cerca de 200 figuras. Rãs, cobras, répteis, gatos, lagoas, rios, canais de irrigação e túneis podem ser reconhecidos. Não é possível esclarecer se o relevo mostra a antiga cidade de Sayhuite ou retrata misticamente todo o Império Inca. Os incas não deixaram nenhum registro escrito. Muitos especialistas gostariam até de ver um mapa do universo nesta pedra. Pumapunku. O complexo de Pumapunku, que hoje é a Bolívia, é outra estrutura que não deveria existir. Os portões e as estruturas geométricas são mais uma vez perfeitos para a época de origem, por volta de 536 a 600 d.C. Os construtores usaram grampos elaborados feitos de ligas de cobre, arsênio, níquel, bronze, que são tão únicas e não se encaixam em nenhuma cultura conhecida na América do Sul. A estrutura central provavelmente só servia para um propósito: pegar chuva, canalizá-la e empacotá-la para dentro para formar um grande espetáculo de cachoeiras artificiais e um enorme nível de ruído. Mas por que todo esse esforço em uma região árida e pobre da Cordilheira dos Andes?
Linhas de Nazca. Parecem coiotes gigantes, macacos, aranhas e libélulas. Cerca de 1.500 desses monumentos pré-históricos foram encontrados no deserto, perto de Nazca e Palpa, no Peru. O inacreditável sobre isso: algumas das figuras se estendem por vários quilômetros e foram criadas em uma época em que as pessoas não poderiam ter a tecnologia para erguer monumentos desse tipo. As figuras podem parecer primitivas à primeira vista, mas esculpir formas desse tamanho perfeitamente no solo, sem ser capaz de olhá-las de cima, ou usar tecnologia de geotopografia de alta tecnologia, parece impossível. No entanto, os humanos fizeram isso entre 800 a.C. e 600 d.C. Monumento Yonaguni. Concluímos esta viagem aos lugares mais misteriosos do planeta com o Monumento Yonaguni. A estrutura da instalação de 150 por 40 metros lembra uma pirâmide submersa. Tudo surgiu naturalmente, diziam os cientistas. No entanto, se você olhar para a perfeição das escadas, corredores e portões, você realmente não vai querer acreditar. Para pesquisadores, veem na pirâmide Yonaguni uma base alienígena pré-histórica ou os restos do continente submerso Mu ou Lemúria. No entanto, essas relações ainda não foram comprovadas. Fascinante, não é? Se você olhar para esses monumentos, vai querer imediatamente voltar ao tempo de sua criação e perguntar às pessoas como e por que criaram essas obras. Ou você acredita que os alienígenas estiveram envolvidos? Afinal, há vários outros fenômenos gigantescos e estranhos nesta Terra que não podem ser explicados. Conta pra gente aí nos comentários o que você acha desses monumentos e também das teorias da conspiração em torno da historiografia, tá? Aguardamos as suas contribuições aí nos comentários. Até lá! Tchau!